a gente vai conversar hoje sobre emergências psiquiátricas, né? O que você realmente precisa saber para agir nas primeiras horas. A gente sabe que a emergência psiquiátrica, aliás, pacientes psiquiátricos, né, na emergência geral, geralmente acaba gerando, né, uma certa ansiedade, né, porque se fica na dúvida como conduzir da melhor maneira. Então, a gente vai trazer algumas informações importantes aqui. Tá? Então, primeiro, né, quem é que vai chegar na emergência com queixa psiquiátrica? Então, 20 a 30% dos atendimentos em emergências gerais, né, tem um componente psiquiátrico relevante. Né? Nem sempre isso surge, né, assim, de forma espontânea, né? Mas mesmo, né, os casos que não são psiquiátricos e que estão ali por outros motivos, é bem possível que tenha um componente psiquiátrico significativo, assim, que pode passar batido. Né? A agitação psicomotora, né, é uma emergência, né, a emergência mais frequente, né, e mais perigosa para a equipe, acho que é que gera mais ansiedade de como que a gente lida com isso, né, e um outro dado importante, né, é que mais de 50% das tentativas de suicídio, né, que passam pela emergência não tem um histórico, né, de tratamento psiquiátrico, de diagnóstico psiquiátrico, né, muitas vezes a pessoa, né, tá lá, né, sofrendo, não busca ajuda, né, e aí quando chega, né, para tratamento já está num quadro, né, enfim, a ponto de tentar suicídio. Né? E em termos de diagnóstico psiquiátrico, né, o que que a gente vai encontrar na emergência aqui com dados aqui do Brasil, né, de 2024, né, e de fato é o que a gente observa, né, nas emergências. Então, 30 a 40% vai ser transtorno por uso de substâncias, né, principalmente álcool, né, e também, né, crack, principalmente crack, né, mais que cocaína, mas álcool e crack e cocaína, né, lidera o atendimento de urgência psiquiátrica no Brasil. Então, a principal causa. 15 a 25% são os transtornos psicóticos agudos, seja um quadro, né, de um paciente que tem diagnóstico de esquizofrenia, parou a medicação, que a gente sabe que é super comum, essa questão da adesão, né, dos pacientes esquizofrênicos, principalmente quando a família não toma muito frente, assim, é muito difícil, então eles param a medicação, ou eles, às vezes até, a família está administrando, mas eles escondem os comprimidos, enfim, e aqui aí o quadro acaba descompensando, né, e o paciente apresentando um surto. Isso também pode acontecer de ser um primeiro episódio, né? Um primeiro surto psicótico, né? Que chega ali na emergência geral. 15 a 20%, né, da demanda que busca, então, a emergência psiquiátrica, né, são os transtornos de humor, né, depressão grave, né, depressão com risco de suicídio, né, e episódio maníaco com desorganização comportamental grave, com agitação, né, risco de heteroagressão, exposição moral, né, então esses casos acabam chegando também na emergência psiquiátrica. 10 a 18% é tentativa de suicídio, né, com ideação ativa, então a gente sabe que existem alguns tabus em relação a questão né, do suicídio, ai, não é bom, não vamos perguntar para não dar ideia, mas é algo importantíssimo da gente, sim, né, investigar, né, e todo médico, não só psiquiatra, né, todo profissional de saúde tem que estar atento e tem que saber avaliar, né, risco de suicídio, tá? E 10 a 20%, né, do que chega nas emergências psiquiátricas, né, são quadros de delírio, né? E causas orgânicas, né? Que muitas vezes acaba sendo considerado um diagnóstico psiquiátrico primário, né? Enfim, acabam acionando a psiquiatria, e quando a gente vai ver, não é, né? É um quadro de delírio, né? Uma descompensação aí, clínica, que gera sintomas neuropsiquiátricos. Tá? E, bom, a agitação psicomotora, né? Que é um dos quadros mais desafiadores, porque
existe, então, o que que a gente vai ter que olhar? A gente vai ter que cuidar da segurança, né? Tanto da equipe como, né, do paciente, né? Dos outros pacientes que estiverem ali no ambiente, né? Tem que fazer uma anamnese dirigida, a gente tem que saber como é que a gente vai manejar farmacologicamente e quando é que a gente vai precisar usar contenção física ou mecânica. E, bom, aqui tem os erros mais comuns, né, na emergência psiquiátrica, que está um pouquinho deslocado aqui no slide, mas acho que vale a pena passar por isso que a gente vai, né, vai discutir esses tópicos todos, assim, ao longo da apresentação. Então, quais são os erros mais comuns na emergência psiquiátrica, né, ou em emergências que tem, né, emergência psiquiátrica sendo atendida na emergência geral, né? Então, aquela coisa, né, do chamar que, isso é só psiquiátrico, isso é agazão, isso é é paciente conversivo, né? A gente sabe que existe um preconceito, inclusive tem uma história bem ilustrativa disso que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, de uma conhecida que é da área de saúde e ela começou a ter taquicardia, né, não passava, e aí ela ficou assim, eu acho que é só ansiedade, né? Então eu não vou procurar a emergência, porque eu não quero que os colegas também pensem que eu estou atrapalhando o trabalho deles, né? Por uma questão boba. Resumo da ópera, né? Lá pelas tantas ela acabou passando mal em casa, foi para emergência, e mesmo na emergência demorou um tempo para de fato descobrir que ela estava infartando, né? Foi um infarto bem sério, né? E ela até alertou, assim, ela como profissional de saúde, por conta de saber como a gente acaba muitas vezes lidando, né, com os pacientes que seriam psiquiátricos, né, acabou, assim, demorando para procurar ajuda, com receio do julgamento alheio e ela mesma, né, se julgando de uma maneira complicada, assim, deixando passar algo muito, né, que poderia ter levado ela a óbito. Então, a gente tem, né, a gente tem que excluir causa orgânica. Questão, né, psiquiátrica é diagnóstico, né, enfim, né, depois que a gente já excluiu todas, né, as possibilidades que precisam enfim, de tratamento ágil, né, por exemplo, quadro de hipoglicemia, né, quadro de AVC, que a pessoa pode apresentar um quadro confusional, né, um quadro de encefalite. A pessoa pode se apresentar com agitação ou psicose, então parece um quadro psiquiátrico, mas tem uma situação orgânica que precisa ser manejada de forma rápida, né, para evitar desfecho ruim. Outra coisa também, né, que é bem simples, na verdade, né, glicemia capilar é algo bastante simples e pode salvar vidas, assim. De repente a pessoa tá no estado confusional porque está fazendo uma hipoglicemia, ela está com uma questão orgânica, né, e isso não é olhado. Então, sempre que tem alguma alteração de comportamento, né, é necessário fazer essa avaliação, né, da glicemia capilar, algo bem simples, né, e que já exclui aí uma causa orgânica de sintomas psiquiátricos. O outro mito, né, que eu já comentei, é a questão do suicídio, né, que as pessoas realmente têm uma ideia, né, que, enfim, que eu não quero plantar essa ideia, né, pelo contrário, né, assim, quando a gente pergunta, né? A gente está, inclusive, muitas vezes essas pessoas elas estão querendo ser ajudadas. O suicídio é uma maneira de acabar com o sofrimento. Então, ela muitas vezes vai querer falar, né, sobre isso e a gente evita um desfecho, né, fatal aí. Então, não tem problema, né, perguntar, aliás, deve se perguntar, claro, de uma maneira adequada, uma maneira acolhedora, mas é importante fazer essa indagação. A outra coisa também, assim, né? O paciente está agitado, né? Nem sabe direito a história, né? Assim, vamos dar um Aldol com prometa aqui para para dar um sossega-leão, né? Só que tem quadros, né? Na abstinência alcoólica, se a gente faz isso, de dar um antipsicótico, né? A gente pode levar aquele paciente a convulsionar e aí a óbito. Então,
é bem importante ter uma boa noção do que de fato está acontecendo, assim, né? Qual é a causa, né, da agitação, né, antes de partir para o uso de antipsicótico. A outra coisa também que é muito comum, né, aquilo que entra um pouco naquilo do chamado só psiquiátrico, né, gazão e tal, mas até mesmo dentro, assim, né, dos sintomas psiquiátricos, assim, ai, né, a pessoa tá com ideação suicida, mas não, quem fala não faz, né, ou então, assim, tá demonstrando agressividade, não, mas, né, assim, tá, é só teatrinho, né, e aí, de repente, por conta dessa visão, assim, mais, né, de preconceituosa, né, de, de partir para um entendimento, assim, das coisas, né, muito enviesado, a gente pode acabar deixando, né, de manejar bem uma questão de risco de suicídio, né, ou deixar a situação escalonar, né, numa situação de agressividade, de forma que fique mais difícil da gente lidar, né, inclusive com risco de agredir, né, outras pessoas. Então, é bem importante não subestimar, né, esse tipo de situação. Outra coisa, assim, também que é bem importante, não, se o paciente está agitado, claro, é uma coisa que mobiliza muito, né, deixa a gente nervoso, né, preocupado com o bem-estar ali de todo mundo, né, querendo evitar que tenha alguma intercorrência, algum acidente, mas não, né, se for falar com o paciente de forma autoritária, né, isso acaba piorando a situação muitas vezes, né? Acaba escalonando ali o nível de agitação e é pior, né? Ou então assim, tu tá só, né, tá de frescura aí, né? Então, se minimizar o sofrimento, isso também vai aumentar a agitação, né? Isso vai romper vínculo terapêutico. Então, a gente tem que ter uma abordagem empática, né? Uma abordagem né, de realmente demonstrar interesse, né? E desejo de ajudar essa pessoa, né, de uma forma que não vai romper esse vínculo. Outra coisa, assim, também, né, que a gente vai falar sobre contenção, né, contenção físico-mecânica, né, claro que contenção mecânica é uma coisa, assim, de novo, né, tem até aquela velha história, né, da camisa de força que se usava, então tem todo esse ideário aí que ficou, né, que é uma coisa, é uma medida realmente que não, né, a gente só vai usar em casos realmente necessários, né? Mas, então, né, muitas vezes, assim, como a pessoa fica ansiosa ali de ver quadro de agitação, acaba contendo sem necessidade, né? Ou pensando nisso assim, né, é uma medida, é tão complicado, né? Antes tinha camisa de força, é mais ou menos como se fosse isso, eu tô violando, né, os direitos do paciente, né? Então, deixar de conter, né? E aí acabar tendo um quadro de piora da agitação, de expor a equipe a risco, né? Então, não pode nem conter sem necessidade, nem deixar de conter quando precisa, tá? E a outra coisa que é importantíssima, né? Que às vezes, assim, a emergência está lotada, a gente está preocupado, assim, em liberar, né, espaço, né, de não, de diminuir o, o, o tumulto, assim, e aí, paciente psiquiátrico, vamos tentar despachar rápido, né? Então, assim, a gente não pode liberar um paciente sem avaliar, né? Fazer uma boa avaliação, ter um bom plano de segmento, né? Porque se liberar alguém sem ter isso bem estabelecido, esse paciente vai, né, tem risco de ter uma recaída, tem risco de ter outro episódio grave, né? A coisa não foi bem manejada. Então, é bem importante ter as coisas bem amarradas, assim, quando, quando for dar alta, né? E bom, né? Como é que, como é que é a anamnese dirigida, né, na emergência psiquiátrica? Parece bastante coisa, assim, né? Nossa, né? Quantas coisas que tem que saber, né? Quanto detalhe, mas se a gente pensar, a psiquiatria, a gente não tem exame físico, né? A gente tem principalmente
a história, né? A anamnese, que tem que ser, tem que, tem que ter informações importantes ali. Tem coisas que a gente tem que saber para entender bem o que está acontecendo. Então, em relação ao quadro atual, né? Quando é que começou? Né? É algo que começou agora, a pessoa começou a agitar em casa, e daí, né, e em seguida foi levada ali para emergência, né? É uma coisa que não tem histórico, né, assim, de agitação, e aí apresentou isso, tipo, um primeiro episódio, talvez, né, psicótico. É uma coisa assim, é um paciente que já tem um histórico, né? Por exemplo, é um paciente bipolar, que daí para com a medicação, daí tá num episódio maníaco, né? E aí agudiza justamente pela má adesão ao tratamento, né? E fator desencadeante também bem importante, né? O que que, por exemplo, assim, né? Paciente esquizofrênico, né? Ou então um paciente bipolar de longa data, chega lá maníaco, tá? Então, assim, o que que aconteceu? Né? O paciente parou de tomar medicação, ou enfim, resolveu mexer na medicação do jeito que ele bem entendia, né? Então, esse é um dado super importante, né, para a gente. Também se teve alguma situação de conflito, alguma perda, uso de substância, né, alguma situação traumática, tudo isso são fatores, são dados importantes para a gente, inclusive, pensar, né, no que está acontecendo. A queixa principal, né? É importante a gente anotar com as próprias palavras do paciente, né? E outro dado super importante, assim, quem é que trouxe, né? Como é que esse paciente chegou? Ele veio sozinho, né? Numa emergência psiquiátrica é muito comum que, né, seja trazido pela, pela SAMU, né? E muitas vezes não só pela SAMU, né? Tem a SAMU junto com né, com a polícia militar, ou com alguém que ajudou a conter, porque a família não conseguiu sozinha, né, levar essa pessoa para emergência. E a SAMU também não, quando tem agitação, assim, tipo, eles não, muitas vezes não fazem essa contenção. Se bem acompanhado com um familiar, muito comum que venha, né? Então, assim, saber, assim, o contexto, né, de como é que esse paciente chegou ali, quem é que estava junto com ele, como é que chegou, né? E em termos de segurança imediata, né? O paciente está com ideação suicidativa, né? A gente tem que perguntar se você está tendo pensamentos de se machucar, né? De fazer mal para você, né? De não querer mais viver. Então, é importante avaliar isso. Tá, eu estou pensando, sim, né? O paciente responde de forma afirmativa. Tá, mas tu chegou a pensar em como é que tu pretende fazer isso, né? E aí a gente vai avaliando. Eu pensei em me enforcar. Tá, e aí? Né? Tem acesso à corda, né? Como é que a gente vai tendo que destrinchar para ver o nível de risco, né? Da pessoa de fato concretizar esse suicídio. Existe histórico anterior de tentativa de suicídio, né? Tentativa grave de suicídio prévia, ou então chegou a começar, né? Assim, peguei a corda, né? Amarrei, né? Mas aí acabei desistindo, né? Qual foi o método usado também? Né, que a gente sabe que, por exemplo, assim, com arma né, tentativa de suicídio com arma de fogo, né? O risco é altíssimo, né? De acabar tendo sucesso. Com medicação, nem sempre, mas é bem importante a gente, né, não minimizar, né, o risco. Se tem comportamento, né, assim, agressivo, né, se chegou a ameaçar alguém, agrediu alguém, né? Se o ambiente está seguro, né, se existe acesso a arma, a objeto cortante, alguma coisa que possa ser usada, né, de uma maneira que vai expor o paciente e outros a risco, né? E histórico psiquiátrico, né? Então, essa pessoa tem um diagnóstico psiquiátrico prévio, né? Tem, que nem, nem foi falado, assim, muitas vezes não tem, né? Mas, enfim, às vezes tem diagnóstico psiquiátrico prévio, tá acompanhando, isso é outra coisa bem importante, que muitas vezes os pacientes abandonam o tratamento, fazem tratamento irregular, né? Então é bem importante você estar em acompanhamento direitinho, quando é que foi a última consulta,
né? O que que tá usando de medicação, né? Se tomou a medicação no dia, né? Quais são as doses dessa medicação? Suspendeu recentemente alguma medicação, tipo benzodiazepínico, né? Um antipsicótico, antidepressivo, né? Outro dado importante, assim, né? Está de fato usando essas medicações, né? Ou a adesão não é bem assim, tipo, meio que falha ali na tomada dos comprimidos, ou até pior, assim, né? Resolve mexer nas doses por conta própria. Tá? Então, isso é bem importante também de ter uma ideia. Se tem histórico, né, de uso de álcool ou drogas, né? Qual substância que faz uso, qual é a quantidade, né? Porque isso é importante para a gente ter noção, enfim, né, se existe uma dependência, né, a gravidade desse uso, a última dose, né, que foi consumida e como é que é o padrão dessa pessoa. Tipo, é um padrão em binge, como a gente fala, assim, a pessoa faz um uso ali de álcool super pesado no final de semana, mas durante a semana, né, não consome álcool. Ou então, assim, usa quantidades não tão altas, mas regularmente, né? Então, é importante ter uma noção dessa né, desse padrão de consumo. Tem histórico de internação anterior, né, e como é que foi essa internação? Ela foi uma internação voluntária, né, a pessoa consentiu, assim, tipo, concordou que precisava internar? Foi uma internação involuntária que a família que teve que assinar lá, né, assim, se responsabilizando, né, pelo paciente, já que ele não estava, tinha indicação médica, mas não estava em condições ali de, de aceitar que precisava internar. Foi internação compulsória, que foi o juiz que determinou, né? Quanto tempo faz que teve essas internações? Foi recente? Faz muitos anos? Né? Então, são todos dados muito importantes. E, né, sem dúvida nenhuma, né, cuidar do contexto clínico, né, atentar para o contexto clínico, a verificar sinais vitais completos, né, para a gente pensar assim, causa psiquiátrica via de regra, é exclusão, né? Então, tem que ver, assim, tem alguma coisa, né? Algum sinal de uma causa orgânica, a glicemia capilar está alterada, não está, né? Aplicar a escala de Glasgow, né? Verificar as pupilas do paciente, a pele, né? Tá com diaforese, tá ictérico, tá pálido. Todos sinais que vão direcionando para um raciocínio clínico de que tem alguma coisa clínica, né? Algum problema clínico descompensado. Tem suporte familiar presente, né? Tem alguém que possa informar a história. Em psiquiatria, é bem, né, a gente, né, enfim, nessas situações é muito importante ter, né, um familiar que possa trazer as informações, né, que consiga ajudar a gente a coletar uma anamnese objetiva, né, entre aspas, porque sabe que objetivo é um pouco complicado, mas que consiga trazer dados mais fidedignos do que o paciente vai conseguir, né? O paciente em surto, paranoide, né? Conseguiria nos falar. E existe uma rede, né, de suporte, uma rede de apoio, né, para esse paciente. São todos os dados bem importantes. A gente sempre fala, assim, né, que serviço social, assim, na internação psiquiátrica ou quando tem caso psiquiátrico, é assim, é super comum, assim, né? A gente acaba precisando né, acionar esse apoio, porque é isso, né? Tem muitos pacientes que vão precisar de todo um suporte mesmo ali, né? Bueno, né? E agora sobre a agitação psicomotora em si, né? O que a gente tem de medicações, né, disponíveis no Brasil para esses casos? A gente vai manejar a agitação psicomotora, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar conversar com esse paciente, né? A gente sempre, né, dá, assim, ênfase, né, na desescalada verbal, né? Ou seja, vai tentar conversar, ver se o paciente consegue se acalmar,
né? Tem pacientes que, à medida que a gente vai tranquilizando eles, eles vão, né, baixando, né, o nível de agitação. Tem casos em que isso não acontece. A gente tem que avaliar a segurança do ambiente, se tem risco ali de ter, né, de alguém se ferir, de ter alguma situação, né? E tem que ter dois profissionais presentes, justamente porque a situação pode, né, pode ficar mais complicada, né? Nunca se deve confrontar o paciente sozinho, né? E aí tem que definir qual é a intensidade dessa agitação antes da gente optar pela conduta, né? Porque se é uma intenção, se o paciente está assim, com uma agitação leve, né, e está mais ou menos colaborativo, né, a gente vai, então, optar por uma medicação oral, né? Ah, no Brasil, a primeira escolha, então, seria um haloperidol, né, de 5 miligramas, ou a risperidona, né, de 2 miligramas. E o que tem de alternativa? Né? De alternativa, a gente teria o lorazepam, né, 2 miligramas, ou o clonazepam. Nem sempre tem essas opções disponíveis, né, mas a Aldol, em princípio, é o que mais facilmente a gente vai ter. Então, a gente vai preferir a via oral, né? Se o paciente é cooperativo, a gente vai ter que monitorar a sedação. Se o paciente está com quadro, né, de agitação moderada, a gente vai ter que optar pela via intramuscular, né? E aí vai fazer o clássico Aldol e Prometa, né? Em seringas separadas, né? Aldol ali 5 miligramas, né? E 50 miligramas da Prometa. E como alternativa, também nem sempre disponível, né? Não é, em alguns locais não tem essa opção, mas a olanzapina 10 miligramas intramuscular é uma boa alternativa se a gente vê que o paciente está com um quadro de psicose, né? Evidente, né? A gente não, só que a gente não deve, né, dar olanzapina e benzodiazepínico junto, né? Que daí tem risco de, né, de colapso respiratório. Então, atentar para isso. E na agitação grave, né, o que a gente vai fazer? Também vai fazer medicação intramuscular. Vai chegar a uma dose um pouco mais alta de Aldol, ali, de 5 a 10 miligramas, né? Vai associar prometazina. E o máximo por dia, né, de Aldol é 40 miligramas. Daí pode dar em certos intervalos ali até o paciente ficar mais tranquilo, né? E como alternativa teria a ziprasidona, né, intramuscular, que ela é menos sedativa, mas não é em todos os lugares que vai ter, né? Vai ter que monitorar então, via aérea, né? E a gente vai falar agora tem a abstinência alcoólica ali, isso acontece, né? Chega muito nas emergências, é uma situação que precisa ser bem manejada, que envolve riscos, né? Então, a gente não vai dar um antipsicótico, a gente vai dar benzodiazepina, tá? Então, na síndrome de abstinência alcoólica, o paciente chega lá alterado, tá agitado, tá enxergando o bicho, tá tremendo, né? Enfim, tá com um quadro florido ali, né? De abstinência, às vezes um quadro de delirium tremens mesmo. A gente vai optar, então, por fazer a medicação por via oral, se a SIVA, né, não tiver tão alta, mas se tiver um quadro mais grave, a gente vai fazer EV, tá? Vai escolher o diazepam, né? E a gente vai decidir isso conforme a SIVA, que depois a gente vai ver, né? E para quem é hepatopata, teria, né, se usaria o lorazepam, tá? De novo, frisando assim, não se usa antipsicótico, tá? Nesses quadros, porque a gente reduz o limiar convulsivo, a gente, né, acaba sedando, né, enfim, esse paciente, assim, uma maneira, assim, que acaba piorando muito toda a situação. Então, a gente não usa antipsicótico. Bom, a contenção física, né? Então, que nem foi falado, é o último recurso, não deve ser usado de rotina, né? E a indicação é quando tem um risco imediato, né, desse paciente, de fato, se lesionar ou lesionar alguém da equipe, né? Quando se tentou manejo verbal e a coisa não deu certo, né? Se tentou oferecer uma medicação via oral,
se pensou em dar medicação intramuscular e aí não tem como, porque o paciente está agitado, né? Então a gente vai optar pela contenção física. A gente nunca, né, vai usar esse método pensando que em punir o paciente, né? Ou por conveniência, assim, é mais prático amarrar aí, que daí fica mais, mais fácil de lidar, né? Então, como é que a gente faz, né? Quando tem que fazer a contenção física, né? A gente tem que reunir uma equipe mínima, né, de 5 pessoas, porque vai ter uma pessoa segurando um braço, a outra o outro, né? E uma pessoa em cada perna. Então, são um por membro, né? E mais uma pessoa para coordenar essa contenção. Então, a gente comunica o paciente, né? Olha, a gente, né, vai fazer isso porque tu tá muito agitado, porque a gente quer te proteger, quer proteger as outras pessoas, né? Então, falar com calma, com tranquilidade, e vai se conter simultaneamente, né? Então, os 4 membros e também o tórax do paciente. Aí a gente, uma vez que a gente consiga conter, administra a medicação intramuscular, né? A gente sempre vai conter o paciente em decúbito dorsal, porque se a gente deixar em decúbito ventral, tem risco de asfixia posicional, tá? E a gente vai ter que checar essas constrições a cada 30 minutos para ver se não tá com dor, para ver se não tá com problema de perfusão, se não tá muito apertado, né? E a gente vai reavaliando a necessidade, né, de manter a contenção, né, a cada hora, tá? Como é que a gente vai fazer a retirada, né, dessas contenções? A gente vai começar pela torácica, né, que ele não vai ganhar, não vai ter tanta mobilidade assim, até para a gente poder ver como é que o paciente vai respondendo, né, a essa retirada aí né, das contenções. A gente vai soltar um membro, né, vai esperar um pouco, ver como é que fica, se tem algum risco ainda, se o paciente se acalmou, né, já se acalmou, se a medicação fez efeito, vai soltar outro membro, né, sempre começando pelos membros inferiores, né, e aí depois a gente vai soltar os membros superiores, e vai observando, vai soltando e vai observando, né, e a gente vai reavaliar a necessidade de recontenção, né, depois de cada etapa, assim, às vezes acontece, assim, soltei ali, né, a perna esquerda do paciente, começou a chutar, começou a ficar de novo agitado, bom, vai ter que talvez conter de novo, tá? E nunca se solta tudo ao mesmo tempo, porque é isso, né? O paciente pode agitar e aí fica difícil, né, de lidar. Uma informação super importante, né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Essa resolução 2057 de 2013, tá? Que a gente precisa documentar quando a gente for conter um paciente. A gente tem que documentar a hora de início, qual foi o motivo da contenção, o que foi dado de medicação, né? Descrever as anotações, as avaliações periódicas que foram feitas, a hora que foi retirada essa contenção, né? Se a gente não registra, é algo muito sério, né? A gente sabe que na psiquiatria, essa coisa assim, né, eu falei, da camisa de força, né, da contenção, do eletrochoque. Então, tem tudo isso muito no imaginário das pessoas de uma maneira meio distorcida. Então, se tiver que conter, é bem importante que isso seja muito bem documentado, então, para proteção da equipe, né, na proteção do médico. E não fazer isso é uma negligência. Eu consegui achar um vídeo bem bom, assim, bem didático, né, de como se realiza a contenção física, tá? Vou ver se vai dar certo aqui. Vou rodar ele aqui. Qualquer coisa, você, né, me sinalizem se der problema. O que tem na cena ali, né? Então, essa moça tá com um quadro de agitação psicomotora, né? Ela parou de tomar medicação, tá sem dormir há vários dias, né? E tá ali, né? Muito agitada. E a mãe tá tentando manejar, né? Aí, como ela não tem sucesso, ela chama a equipe da SAMU e vem a equipe, né? E o coordenador vai conversar, então, com o familiar, com essa mãe, para entender o que aconteceu. Né? É uma paciente que tem, né, que é bipolar, que parou a medicação, que está sem dormir, que está agitada, né? Que está, enfim, um episódio maníaco, né? E, enquanto isso, uma outra pessoa da equipe vai abordá-la, né? Para ver se consegue, enfim, né? Fazer um vínculo, consegue fazer com que ela se acalme, né? E agora eu vou compartilhar o resto com som, mas é isso que está acontecendo, assim, na cena, né? Agora acho que vai dar certo. Me avisem.
Você não tá vendo? Ela é louca! Com a chegada do apoio e insucesso no estabelecimento de... Deu certo? Tá com som? Sim, tá Deu com certo. Tá, beleza. vínculo, a equipe decide pela contenção física. É importante lembrar que a abordagem deve ser realizada quando houver risco à integridade física da equipe, vítima e familiares, e as medidas de comunicação terapêutica forem insuficientes ou se a vítima sinalizar que pretende evadir-se. Com o uso de EPI e faixas de contenção posicionadas em local não visível pela vítima, o coordenador se reúne com a equipe e define qual o posicionamento de cada componente durante o procedimento, assim como a palavra-chave que indicará a abordagem imediata, o que determinará um sincronismo na ação e consequente êxito. A equipe se posiciona em semicírculo, mantendo distância aproximada de 1,5 braço da vítima para garantir proteção. Mas eu acho mesmo assim, analisando a situação. Observamos que a vítima diminuiu a agitação. Enquanto o coordenador conversa com a mesma, ele profere a palavra-chave combinada: você precisa de ajuda. Após confirmar a abordagem efetuada por todos os integrantes, ao comando do coordenador, a vítima é elevada e posicionada na prancha. Ai, me solta! Me solta! Cada profissional permanece imobilizando o segmento corporal. O profissional que irá realizar a contenção propriamente dita inicia pelo segmento mais agitado. Ele pode realizar a contenção de todos os segmentos, ou conforme ele finaliza cada segmento, o integrante que estava responsável pelo membro que já foi contido torna-se liberado para auxiliar nas demais. Me dá um remédio agora, mãe, por favor. Então, achei bem didático, né, esse vídeo. Agora eu vou voltar a compartilhar a apresentação. Vamos ver se... Risco de suicídio, né? Então, Isso. a ideia, né? É bem importante a ideia de que perguntar, na verdade, salva, né? A gente também entender, conseguir avaliar a gravidade, né, desse risco de suicídio, né? E saber como é que a gente vai lidar diante dessa gravidade. De novo, né, perguntar sobre o suicídio não dá ideia para o paciente, é algo terapêutico, é algo que protege, inclusive, o profissional legalmente, porque se essa pessoa passa por ali, né, não se pergunta, né, e lá pelas tantas, na sequência, acaba tendo um desfecho complicado, né, acaba sendo complicado para o profissional, né, inclusive legalmente. Então, a pergunta que não pode faltar é: você está tendo pensamentos de se machucar, de fazer mal para você, né, de não querer mais viver? E a gente vai ter três riscos diferentes, né? Tem o risco baixo, quando é uma ideação passiva, tipo assim, eu queria dormir, não mais acordar, eu queria sumir, eu queria, sei lá, ir embora, e, né, e, tipo, andar, assim, sem rumo, né? Então, uma coisa, né, mais passiva, que não tem um plano, né? Não tem histórico de tentativa prévia, né? Quando a pessoa não tem histórico de tentativa prévia, tem um suporte familiar bom, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai observar, vai afastar meios letais ali que possam, né, configurar um risco, e vai um encaminhamento urgente no sentido assim, essa pessoa precisa, né, se não estiver, né, ou mesmo que se já esteja em acompanhamento psiquiátrico, tem que ser, encaminhada, sinalizando essa questão que tá expressando aí, né, um risco de suicídio, que precisa ser manejado, né, daí manejar, enfim, né, dar uma olhada nas medicações, né, mas a gente encaminha, então, para acompanhamento ambulatorial, né. No risco médio, né, então, é aqueles casos, tem pacientes que têm ideação suicida meio crônica, assim, né, uma ideação muito frequente, mas com plano vago, assim, né, assim, eu vou me atirar, né, na linha do trem, eu vou me atirar da janela, mas, assim, não existe não é algo, assim, com intenção imediata, e é algo, assim, que, né, que não, ele não faz esse movimento de fato, né, né, fazer o que ele tá falando, assim, mas se tem histórico de tentativa prévia ou não, né, isso também, né, se tiver tentativa prévia, a gente tem que ficar mais
mais atento, né? E também se tiver isolamento social, né? A pessoa que está isolada, está afastada enfim, da família, está trancada no quarto, enfim, né? A gente tem que levar isso em consideração e a gente não vai deixar essa pessoa ir embora sozinha, né? De jeito nenhum. A gente vai acionar um psiquiatra, né? Ou vai ver, né? Ou vai tentar ver se tem leito para observação, né? E ele vai ter que deixar esse paciente em vigilância contínua, né? O risco alto, né? A gente tem, então, a intenção imediata, né? Essa pessoa diz assim, eu vou me matar, né? Tem um plano específico, tipo assim, eu peguei a arma que tinha lá em casa, né? Eu tô com a corda, né? Eu peguei a corda, já amarrei, já. Então, assim, tem tudo muito bem delineado, assim, tem acesso ao método, né? E teve histórico, né? A pessoa tem histórico de tentativas anteriores que foram graves, né? A gente também tem que considerar, né, que tem um risco alto. Então, a gente vai internar essa pessoa imediatamente, né, num local seguro, não vai deixar sozinho em nenhum momento, e vai acionar o psiquiatra, né, para avaliar. Mas isso é caso de internação. Ah, mas a família não quer internar. Bom, né, aí essa pessoa, né, esse familiar vai ter que se responsabilizar, vai ter que assinar um termo, né, de responsabilidade enfim, né, por não aceitar a conduta, né, da internação. Existe a internação domiciliar, mas, de novo, né, o familiar tem que estar muito, muito, muito engajado com isso e é bem difícil. E mesmo que o paciente não assine, né, esse termo de que, enfim, que tá de evasão, né, hospitalar, de que não vai ficar, que não vai ser encaminhado para internação psiquiátrica, a gente tem que deixar claro que ele é responsável por essa pessoa, né, que está, enfim, que está com risco, né, e precisaria de um cuidado mais intensivo, né? Tem que documentar muito bem no prontuário, né, assim, essas coisas todas, né? O risco, né, que é atribuído, né? A conduta tomada, né? Porque isso tudo é proteção, jurídica, né? E, bom, né, intoxicação exógena, né? Como é que a gente vai lidar, né, com esse tipo de situação, né? A gente vai fazer contato com o CIT, né, que é o Centro de Informações Toxicológicas. Aqui tem os contatos que a gente conseguiu, né, do que a gente viu, a gente até não tem, queria até verificar isso, parece que Alagoas não tem um serviço próprio, que aqui a gente tem, né, um CIT no Rio Grande do Sul, que tem ali o contato, né, tem o nacional, né, ali da Anvisa, e o de Alagoas, em princípio, seria o mesmo, né, seria esse órgão, então, nacional, tá? E tem ele também o número de São Paulo. Então, assim, né, teve uma intoxicação exógena acidental, uma tentativa de suicídio, né, com medicamento, com solvente, enfim, com N, né, N possibilidades aí, né, em dose tóxica, né? Então, se entra em contato com o CIT, né, antes de ligar, né, antes de acionar, né, o nosso serviço, né? Porque a gente não vai, né? Tem N possibilidades aí enfim, de pesticida, de solvente, e eles vão conseguir orientar a melhor conduta, né? O que se faz ali para reverter o quadro de intoxicação, né? Lembrando que síndrome de abstinência alcoólica não é uma intoxicação, né? Daí tem um protocolo próprio que a gente vai ver. E como é que é a intoxicação, então, por crack ou cocaína, né? Que é algo que é bem frequente, assim, né? Na emergência. Então, o paciente vai apresentar midríase, vai estar taquicárdico, vai estar com a pressão alta, vai estar agitado, vai ter a temperatura mais alta, né? Tem um risco, né, de arritmia, né, e rabdomiólise, né? E a gente vai manejar, então, né, agitação com diazepam VO, né, ou Aldol VO, né, se caso esse paciente esteja paranoico, psicótico, né? E a gente vai evitar, né, clorpromazina e levomepromazina porque elas aumentam a cardiotoxicidade e também aumentam o risco de convulsão, né, por serem, enfim, né, antipsicóticos aí de alta potência. E como é que é a abstinência tardia, né, do crack e da cocaína, né?
Depois de 12, né, 24 horas, o paciente começa a ficar anedônico, né, enfim, mostrando um desânimo importante, né, um humor mais deprimido, e pode surgir aí uma ideação suicida. Então, isso tem que ser avaliado, né, tem que se avaliar se está com risco de suicídio antes de dispensar. E, né, a intoxicação aguda no álcool, né, a gente vai manejar com suporte clínico, né, cuidando da via aérea, né, se tiver se parecer ter um risco de desnutrição, se tiver essa suspeita, reposição de tiamina, né, mas o que é mais, assim, que vai aparecer mais, né, e que talvez seja mais, que é bem importante saber manejar, é a síndrome de abstinência alcoólica, né, que se inicia, então, de 6 a 24 horas depois da última dose, ou seja, né, não demora tanto assim, né? O pico vai ser ali com 21 a 72 horas, né? Esse paciente vai estar tremendo, vai estar suando, vai estar taquicárdico, né? E claro, a síndrome de abstinência não é uma intoxicação, né? Esse paciente justamente ele é dependente, ele, né, parou de usar álcool e aí o corpo, né, tá demonstrando, né, que tá sentindo falta da substância. O que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer tiamina EV, né, de 100 a 300 miligramas antes de qualquer hidratação, tá? A gente não vai usar soro glicosado, tá? Porque o soro glicosado, né, ele vai precipitar encefalopatia de Wernicke, que muitas vezes, né, a maioria das vezes, se isso não é bem conduzido, acaba desembocando, né, numa síndrome de Korsakoff, que é um quadro demencial, né, que daí é irreversível. Então, tem que cuidar disso, né, não usar soro glicosado, né, usar soro fisiológico, tá? E, então, antes de qualquer soro glicosado, tem que fazer a tiamina com um soro fisiológico. A síndrome de abstinência alcoólica, então, protocolo de tratamento, tá? Antes de qualquer hidratação, né, um soro fisiológico, a gente vai colocar, então, a tiamina EV, né, de 100 a 300 miligramas, tá? Para evitar o risco de encefalopatia de Wernicke, que é um quadro bem grave, né, que pode ser, enfim, né, ser irreversível. E a gente vai se basear na SIVA, né, que é uma escala, né, de avaliação, então, da abstinência, né, alcoólica. Se for menos de 10, a pontuação é um quadro leve, né? E então, se o paciente não tiver hepatopatia, a gente vai usar diazepam via oral, de 6 em 6 horas. Se for um paciente hepatopata, né, ou tiver com quadro de delírio, né, ou tiver um quadro de demência, a gente vai preferir o lorazepam, 2 miligramas via oral de 6 em 6 horas. E depois a gente vai deixar a tiamina, né, por via oral, 300 miligramas dia. E a gente vai encaminhar esse paciente para um tratamento ambulatorial especializado. Se a SIVA der entre 10 e 18, né, é um quadro moderado, né, de abstinência alcoólica, né, essa pessoa, então, vai ter que ficar em observação, né, e a gente, de novo, né, vai fazer diazepam via oral, né, 10 miligramas daí de hora em hora, né, mais frequente, até a SIVA ficar abaixo de 10. Se o paciente for hepatopata, né, tiver um quadro de delírio ou tiver um diagnóstico de demência, a gente vai preferir o lorazepam também a cada hora até a SIVA baixar para menos de 10. E, nesses casos, né, a gente vai, se o paciente tiver, assim, né, tiver jeito, assim, de estar desnutrido, né, enfim, se for uma situação realmente mais séria, a gente vai dar, então, a tiamina 500 miligramas, né, EV de 8 em 8 horas por 5 dias, depois a gente vai passar para via oral, e a gente vai ficar reavaliando esse quadro, né, a cada 1, 2 horas e vendo como é que está a SIVA. Se a SIVA está mais de 18, é um quadro grave, né, que vai ter que, idealmente, ir para UTI, né, ou ficar na sala vermelha, né, e então a gente faz o diazepam aí EV, né, e uma frequência maior ainda, assim, né? Tipo, a cada 5, a cada 10 minutos, vai reavaliando, vai vendo como é que o paciente está, né? Se não tiver diazepam, pode usar midazolam, né? E vai, então, monitorando. E
também a gente vai deixar a tiamina, né, 500 miligramas EV de 8 a 8 horas por 5 dias, né? A gente vai monitorando, né? Se o paciente, então, tem mais de 40 anos, é cardiopata, está apresentando instabilidade hemodinâmica, né? Está apresentando um distúrbio ácido-base, né? Está com insuficiência respiratória, está com quadro de pancreatite, de sangramento, né, gastrointestinal, está com hipertermia, rabdomiólise, enfim, se está com um quadro mais grave, daí não tem opção, assim, é UTI mesmo. É um quadro muito grave, né? Tem uma mortalidade alta, né? E, de novo, né, frisando, assim, a gente já falou, mas acho importante falar de novo, a gente não dá antipsicótico para esses pacientes. A gente não dá Aldol, não dá clorpromazina, não dá Prometa, né, porque isso reduz o limiar convulsivo, né, e aí pode ser fatal. E, bom, né, aqui a gente trouxe um pouquinho aqui sobre o crack e a cocaína, né, como é que é a intoxicação e a abstinência, né. Então, a overdose, o paciente vai estar com midríase, taquicardia, né, hipertenso, né, que ainda foi falado. E como é que é na abstinência, né? Como é que são as fases de evolução da fissura, né? Do craving, né? Tem ali o início, 15, 30 minutos depois que a pessoa fez a última, né, usou a última vez, né? Tem o crash, né? Então a pessoa vai ficar ansiosa, vai ficar com humor mais disfórico, deprimido, vai ficar paranoica, vai ficar com um desejo intenso de fazer uso, né, da substância. É isso ali. Então, dura de 8 horas a 4 dias, é um quadro mais agudo, que daí vai ter um quadro de agitação, pode ter um ataque de pânico, que a gente vai manejar com, né, vai deixar o paciente em um lugar tranquilo, vai dar um lorazepam ali por via oral, né, e depois, né, de 12 horas ali, 96 horas, o paciente vai apresentar a síndrome disfórica tardia, né, que pode durar até um mês ali, de 2 a 4 semanas, que ele vai estar sonolento, vai estar irritado, vai estar sem, né, vai estar sem ânimo, assim, sem vontade de fazer as coisas, vai estar com desejo de consumir, né, a droga e pode apresentar ideação suicida, que é algo que tem que ser avaliado, tem que se avaliar o risco antes da alta, né, se o paciente estiver nesse estágio. E, bom, né, com o tempo esses sintomas disfóricos vão diminuindo, né, e a fissura acaba se tornando intermitente, tá? Se tiver um quadro de agitação intensa ali na fase do crash, né, tiver um delírio excitatório, a gente vai usar benzodiazepínico, né, por via oral ali, um diazepam, ou se tiver uma agitação maior que não conseguir ser por via oral, né, dá para usar meia ampola de midazolam, né. E se tiver uma psicose evidente, tipo, tá paranoico, tá delirante, né, a gente pode fazer Aldol por via oral ou intramuscular, dependendo da aceitação do paciente. De novo, né, evitar a clorpromazina e levopromazina, né, porque tem risco de cardiotoxicidade, de novo, reduz o limiar convulsivo. Essa aqui é a SIVA, né, então, que é esse instrumento aí composto de 10 perguntas, né, que a gente vai pontuando para ter uma noção da gravidade do caso, né, se o paciente tem náuseas e vômitos, se tem tremores, se tem sudorese, se tem ansiedade, agitação, distúrbios táteis, né, sensação de formigamento, sensação, né, enfim, de fato, alucinação de que tem algo, né, na pele, distúrbio auditivo, assim, tipo zumbido, né, ou então alucinação, distúrbio visual, né, algo mais leve, ou então, né, tá enxergando coisa, vendo, geralmente, bichos, né, assim, é muito comum que, né, insetos, né, que acaba aparecendo bastante no quadro de abstinência, né. Se tá com sensação né, de peso na cabeça, de cefaleia, né, e como é que tá a questão da orientação dessa pessoa, né, e aí a pontuação, o máximo é 67, né, de 0 a 9 a gente considera um quadro leve, de 10 a 18 um quadro moderado, e acima de 18 é um quadro grave, né, que daí tem que, né, a indicação é UTI, né, e aí a medicação tem que ser por via, né, endovenosa, né, na moderada a gente pode fazer, né, dependendo, fazer via oral ou endovenosa. Quando é leve, via oral. E aí o tratamento ambulatorial. E, bom, a gente já está se encaminhando para o final, tá? Essas situações são, algumas a gente já falou, né? Síndrome, né, de abstinência alcoólica já foi falado, a gente vai reforçar aqui. A síndrome neuroléptica maligna, que graças a Deus não é uma coisa muito comum,
né? E o quadro de delírio, esse sim, né? Bastante comum e muitas vezes entendido como, né, algo que o psiquiatra que tem que manejar. Então, de novo, né? Síndrome, né, de abstinência alcoólica grave, né? Quadro de delirium tremens. O que que a gente vai ter? Tremores intensos, alucinações, confusão mental, convulsão, né? Instabilidade autonômica, né? A mortalidade, se não tratar, é de até 15%, é super alta, né? Então, é um quadro muito grave, né? Se a SIVA tiver maior ou igual a 18, teria, né? Tem que ser mandado para UTI imediatamente, né? A gente vai usar, então, a tiamina endovenosa, ali, nunca, né, em soro glicosado, né? Sempre em soro fisiológico. Vai usar o diazepam, né? EV, né, e vai titulando conforme a SIVA, né? Não vai usar antipsicótico como primeira linha, e vai monitorar esse paciente, vai titulando o diazepam à medida que ele vai melhorando. O que que é a síndrome neuroléptica maligna, né? Então, é um paciente que usa, né, um usuário atual ou recente de antipsicótico, né? O que que ele vai apresentar de sintomas, né? Vai ter hipertermia, vai ter rigidez muscular, bem importante, né? E vai ter alteração de consciência. De exames laboratoriais vai estar uma CPK altíssima, né? Vai estar com estabilidade autonômica, né? Pressão flutuante, frequência cardíaca também alterada. E o que que a gente faz, né? A gente vai suspender esse antipsicótico. Tem um detalhe interessante, assim, que não tem necessariamente uma relação de dose do antipsicótico, né? Com o risco, né? De síndrome neuroléptica maligna. É algo muito da sensibilidade, né? Da pessoa, né? É um quadro grave, né? Tem que ser encaminhado para UTI, né? Representa risco de vida, né? E o outro quadro, né, que a gente vai falar, é o quadro de delírio, que não é psicose, né? Delírio é uma situação que é um quadro de confusão mental, né? E às vezes com sintomas delirantes, tudo, por uma descompensação orgânica, né? A causa sempre é orgânica, é alguma infecção, infecção urinária nos idosos, né? Uma situação de hipóxia, um quadro de dor mais grave, um distúrbio metabólico, tudo isso pode precipitar um quadro de delírio. E o paciente então vai estar, né, vai ser um início, vai ter um quadro agudo de confusão mental, vai ter flutuação da consciência, né? Vai estar desatento, né? Confuso, né? E com a consciência alterada. E aí a gente tem que tratar a causa, não o sintoma. A gente pode dar medicação para aliviar essa questão da confusão, né? Que a gente vai dar Aldol, né? Numa dose baixinha ali, né? De 0,5 a 1 miligrama por via oral ou intramuscular, se estiver agitado, né? E a gente não vai usar benzodiazepínico, porque isso piora o quadro de delírio. E a gente vai usar também coisas, né? Porque vão ajudar esse paciente a se orientar, né? Vai usar um um relógio, né, para ele poder ver as horas, um calendário, se ele usar aparelho auditivo e não estiver usando, a gente vai colocar esse aparelho auditivo, se estiver usando óculos, não, né, a gente vai, enfim, usar esses artifícios para poder ajudar o paciente a se orientar e aí melhorando. Né? Uma vez que a gente consegue tratar a causa de base, né, e ele vai melhorando disso, o quadro confusional cessa. E só para finalizar, então, assim, né? O que que é e o que que não é uma emergência psiquiátrica, né? O que que é emergência psiquiátrica, como a gente viu aqui? Agitação psicomotora grave, né? Ou de difícil manejo, né? Tentativa de suicídio consumada ou em curso, né? Risco de suicida alto, com plano e acesso ao método. Um primeiro episódio psicótico, né? Com desorganização grave, né, uma síndrome de abstinência alcoólica grave, né, com SIVA acima de 18, né, com convulsão, delirium tremens, síndrome neuroléptica maligna, como a gente viu, né, catatonia, né, isso é raro, né, hoje em dia, mas acontece, né, de quadros de mutismo, de rigidez, né, o paciente até a gente consegue mexer, né, nele, ele fica na posição que a gente deixa, né? Um negativismo, uma recusa alimentar, a gente vai tratar com benzodiazepínico, né? Esses quadros, eles são raros, né, mas são muito, muito
enfim, muito impressionantes, assim. Quadro de mania grave, né, com risco de heteroagressão, né, de repouso de cuidado, intoxicação exógena, né, com comprometimento do nível de consciência. O que, que não é emergência psiquiátrica, né? Ideação suicida passiva sem plano, né? Tipo, eu quero morrer, eu tô pensando, né, em dormir, não acordar mais, né? Mas sem um plano concreto, né? Então, tu vai encaminhar isso para acompanhamento ambulatorial, tá? Crise de ansiedade ou ataque de pânico, né? Sem que não tem comprometimento clínico, isso não é uma emergência, né? Uma descompensação leve de um transtorno que já foi diagnosticado, que já está em acompanhamento. Insônia, choro, tristeza, né? Que é reativo, é relacionado a um evento situacional, né? Que não traz risco imediato, não tem risco de suicídio, não tem outras coisas mais graves agregadas, né? Pedido de laudo, né? Receita, renovação de receita, né? Atestado, que a gente sabe que, infelizmente, e não é só no Brasil, né? Em muitos lugares também, pacientes acabam, às vezes, indo na emergência para renovar receita, né? E não é o lugar, né? O uso problemático de substâncias que não está com uma síndrome de abstinência ativa, né? E uma psicose crônica estável, né? Tem pacientes que têm, mesmo bem medicados, eles mantêm sintomas psicóticos, né? Mas é aquela coisa, né? Um paciente crônico, estável, né? Que não oferece grande risco, né? E conflito familiar, né? Ou alguma questão, né, de conflito interpessoal que não tem um risco à integridade física. Isso também não é emergência psiquiátrica. Aqui estão as referências e era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu vou parar de compartilhar minha tela agora.